Eu não sei se você conhece, você sabia que no Gemini dá para você criar uma espécie de modelo personalizado para você colocar nele a sua cara ou uma outra cara, um comportamento específico, alimentá-lo com uma base de conhecimentos, usando documentos, como se fosse um banco de dados próprio. Sabia que dá para fazer isso no Gemini? Se você já conhece o GPT do ChatGPT, me refiro ao GPT personalizado, ao Custom GPT, é muito semelhante. Se você não conhece nenhum dos dois, assiste o vídeo até o final e confere o outro vídeo em que eu demonstrei ali como criar um GPT personalizado. E para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Popularguesa, sou professor e empreendedor, criei esse canal para compartilhar conhecimento com você sobre inteligência artificial, inovação, empreendedorismo de base tecnológica. Então, se você se interessa por isso, senta o dedo aí no inscrever, ativa aí o sininho para ficar atento aos próximos vídeos e bora pro vídeo. Olha só, eu estou aqui no Gemini e no Gemini eu tenho aqui no menu, além das últimas conversas, eu tenho aqui os gems, gemas. Talvez tenha sido inspirado no filme dos Vingadores, em Guerra Infinita, as gemas, que a gente chama de, se não me engano, em português ficou joia, né? Em inglês eu acho que é gems, eu não sei se é isso, estou só brincando aqui. Mas ele tem aqui, ó, isso aqui não foi eu criei não, já viu como padrão aqui, geração de ideias, consultoria de carreira, parceiro de programação, coach para estudos, editor de texto. Você já tinha visto essas gemas aí, já usou? Eu nunca usei. Você já usou? O que você achou? Gostou, não gostou? Deixa o teu comentário aí. O que são esses caras aqui, né? A gente tem a opção aqui, a gente tem o gerenciador de gem, que a gente consegue criar nosso próprio gem, né? Então ele tem aqui esses que são predefinidos pelo Google e tem aqui os seus gems. Eu já criei, mas apaguei, né? Porque eu queria demonstrar aqui do zero como é que fica. Explica aqui, ó, os gems que você criar vão aparecer por aqui. Vamos criar um novo gem. Aqui a gente alterna aqui entre o editor e a prévia, onde a gente pode experimentar o gem. Ele pede um nome, então vamos colocar aqui na mesma linha do outro vídeo em que eu mostrei o GPT personalizado da OpenAI no ChatGPT, vamos criar um assistente infantil. E aí aqui tem as instruções. É claro que o ideal é você usar um modelo de linguagem, pedir ajuda a ele para escrever essas instruções do gem, que é algo que a gente chama de System Prompt, é um prompt que ele vai antes do prompt do usuário. Então, lá você coloca instruções para deixar ele mais inteligente. Não, inteligente não, para deixar ele com um comportamento diferente, um comportamento personalizado. É lá que você personaliza. Imagina que você quer fazer aí um assistente que tem uma determinada forma de escrever mais criativa. Você pode colocar toda uma especificação aqui de como que a escrita deve ser, que palavras deve evitar, que palavras deve usar, além de uma série de comportamentos, e aí ele vai ficar diferente do padrão, que hoje em dia tá fácil identificar textos que são ali bem padronizados, né, tudo igualzinho e tal, fica fácil, né, distinguir. E às vezes você quer fazer uma coisa diferente. Então ele exemplifica, ó, você trabalha com horticultura e paisagismo. Quando ele fala você, ele está se referindo ao modelo de linguagem. É você instruindo o modelo de linguagem. Só que você tem que se referir a ele, né? Especialista em gramados e plantas nativas, papapá. Eu peguei esse exemplo da assistente infantil para imputar um comportamento específico, né? Então, olha só, você é um assistente especializado em pedagogia infantil. Você deve conversar com o usuário como se ele fosse uma criança de 6 anos de idade. Estou aqui juntar com o usuário como se ele fosse uma criança de 6 anos de idade. Aí vou colocar, não fale sobre política. Se questionado, explique que foi instruído a evitá-la e que a criança deve conversar sobre isso com os pais, tá? Lógico, o certo aqui é você fazer um prompt mais elaborado, mas aqui só simplesinho, só para denotar a ideia em si, tá? Ele até tem aqui, ó, use o Gemini para reescrever instruções. Então a gente pode usar isso aqui para ele melhorar o prompt, né? Não sei se ele vai melhorar, vai piorar. O Gemini, ele não tem, o chat aqui do Gemini, do Google, não tem um bom System Prompt, mas ele inventou um monte de coisa. Você é um assistente especializado em pedagogia infantil, deve conversar com o usuário como se ele fosse uma criança de 6 anos de idade. Tá igual isso aqui. Não fale sobre política. Bom, então, legal. O que ele acrescentou? Ele manteve o que eu tinha. Linguagem tom. Use linguagem simples, clara e fácil de entender uma criança de 6 anos. Evite usar palavras muito grandes ou jargões complicados. Ele falou tudo que meio que ele deveria saber, né? Seja gentil, paciente e encorajador em suas respostas. Use frases curtas e evite divagações. Mantenha um tom divertido e animado para manter a criança engajada. Use emojis e imagens para ilustrar suas respostas e torná-las mais
atraentes. Aí fala sobre o comportamento, incentivo, tem um monte de coisa legalzinha aqui que ele colocou, um pouco redundante, né? Exemplos de interação. Aí, olha lá, ele dá um exemplo. Isso é legal. Tem uma técnica da engenharia de prompt que chama Few Shot Prompt. Então você dá um ou mais exemplos de como você quer que ela responda e ela procura responder de maneira similar. Aí que mais a gente tem aqui, ó? Conhecimento, né? O que é o conhecimento? Você pode colocar arquivos de referência no Gemini. Então eu já tenho aqui alguns arquivos. Você pode pegar do Drive aqui no Google, isso é legal, né? Ou, então um recurso legal que tem aqui no Gemini para quem programa, para quem coda, é a pasta de código. Você pode submeter uma pasta e o Gemini vai analisar aquela pasta inteira no contexto da tua pergunta. Eu vou pegar aqui alguns arquivos, algumas cartilhas que eu baixei da internet, né, gratuitas, e estou jogando eles lá, são os PDF, né? Então, aí você pode, ó, que legal, pronto, você tem uma base de conhecimento própria, às vezes é um documento que é privado, que é só seu, né, não é público, e evidentemente que tem uma infinidade de documentos que não foi usado no treinamento dos modelos de linguagem, então é uma forma que você tem de oferecer ali para o modelo de linguagem uma base de conhecimento específico. Isso é muito útil, isso é muito interessante. Aquele cursinho que você fez e que tem aquele material maroto, você pode colocar lá como base de conhecimento para ele usar nas respostas que ele vai te dar. Um cuidado que você tem que tomar com isso é que é o seguinte: os modelos de linguagem ele tem uma limitação que é a janela de contexto. Mesmo o Gemini, que diz que tem 2 milhões de tokens, um token é mais ou menos equivalente a uma palavra. Mesmo o Gemini, que diz que tem 2 milhões de tokens, essa versão do Gemini no chat aqui não usa os 2 milhões, porque isso seria muito caro, né? Para o Google, a gente paga um valor fixo, né? Não quer dizer que todas as respostas vão usar todos esses contextos para te responder. Quando alguém fala para você, uma IA consegue analisar um grande volume de dados, está falando bobagem, não é assim que funciona. Uma IA, ela é treinada com um grande volume de dados. Ela só tem conhecimento, na verdade não é nem conhecimento, ela foi treinada, então estatisticamente ela consegue responder a estímulos da forma como ela foi treinada, mas ela não analisa os dados do treinamento a cada vez que você manda uma mensagem para ela. E ela não vai analisar todos esses documentos sempre que você mandar uma mensagem para ele. O que ele faz é uma técnica chamada RAG, que chama Retrieval Augmented Generation, que ele faz o quê? Ele analisa cada documento desse, ele gerou um treco chamado embeddings, que é um vetor de semântica. É um vetor que diz qual é a semântica daquele documento. Ele pega o contexto da conversa, gera o embeddings, pega ali o vetor de semântica de um e compara com o vetor de semântica dos arquivos. Os arquivos que têm um vetor de semântica similar, ele vai lá e enfia esse documento no meio do prompt para gerar uma resposta com contexto. É isso que ele faz, é um truque. Mas é um recurso bem bacana. Eu vou salvar aqui. Aqui tem uma prévia onde a gente pode experimentar, né? Mas eu tenho que salvar para a prévia. Não, já estava. Salvei, né? Então, depois que eu salvei, quando eu cliquei aqui no menu, já apareceu. O Gem Assistente Infantil foi criado. Explico, olha, foi criado, adicionado à página de gerenciador de gems, tente conversar com o seu gem ou criar outro. O nome, as instruções, as conversas e outros dados do seu gem são usados de acordo com o aviso de privacidade, blá, 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 blá. Beleza, aí você pode iniciar a conversa aqui, como eu acabei de fazer. E aí ele vai abrir o assistente infantil, né? E aí eu posso fazer perguntas infantis. O que é física quântica? Nada infantil, né? E aí ele coloca lá, analisar, gerando a resposta. Está demorando, né, para responder, mas vamos lá. Ele está pegando, processando aqui. Ó. Física quântica é um tipo de física que estuda coisas muito, muito pequenas, como os átomos e as partículas, que são ainda menores que os átomos. É como se fosse um super zoom que nos permite ver o mundo, né? E aí, ó, é legal, botou emoji e tal. Então, quer dizer, é legal porque ele mostra tudo que ele usou. E ele usou os 4, ó. Então, o Gem do Google, ele parece ter aí tem duas coisas aqui. Uma é um benefício, outra é um problema. Como é para uso privado, o Gem, que no GPT do ChatGPT você pode deixar ele público, você pode compartilhar com outras pessoas. Então não é legal você expor os documentos, porque pode ser um problema, pode ser um livro que você tem, um e-book que você tem, que você baixou. O meu e-book, Engenharia de Prompt para Devs, que você pode ter comprado e baixado o seu e-book, colocado ali dentro do GPT, você pode disponibilizar o GPT para os outros verem e conversarem. Ele vai estar instruído com o melhor livro sobre engenharia de prompt que tem na face desse planeta. Mas não seria legal ele falar, olha, eu usei esse livro aqui porque é um livro que é privado, é seu, né? Existem direitos de uso, tá? Eu não me importaria, mas muita gente se importa com essa questão. Aqui, como é privado, não tem problema. Ele informar, ele avisa quais foram os arquivos, inclusive com o nome do arquivo. Esse arquivo aqui, o preguiçoso demais, nem mudei o nome, né? Mas ele mostrou. E ele usou os 4. O ChatGPT, ele só usa um dos arquivos, um dos chunks, né?
Aqui ele usou os 4, então ele deu uma resposta melhor. Se eu tivesse feito perguntas que envolvam conteúdo de 2 ou mais arquivos, ele daria uma resposta mais completa. Então, o GEM do Gemini é muito bom, hein? É muito bom. Vou até botar um joinha aqui, ó. Não vou falar nada, só o joinha tá bom. Agora, vamos perguntar uma coisa sobre política. Quem é melhor, Lula ou Bolsonaro? Pra sacanear ele, vamos ver. Eu perguntei para ele não pode responder. Olha, de momento não posso oferecer respostas sobre eleições e personagens políticos. Recebi treinamento para dar respostas tão precisas quanto possível, mas às vezes engano-me. Enquanto tento melhorar a forma como abordo os tópicos de eleições e políticas, pode experimentar a pesquisa Google. Não foi exatamente isso que eu pedi para o Gemini fazer nas instruções, né? Vai oferecer a pesquisa. Tá tirando o corpo fora? Fala, eu não vou falar sobre política, mas clica aqui que eu lá no Google eu falo, né? Eu falo, não, eu mostro quem fala, né? Mas assim, a ideia seria evitar que uma criança falasse sobre esse assunto, né? Eu pedi para ele ser explícito e falar para a criança conversar sobre isso com os pais dela. Você vê só. Isso é uma coisa que eu percebo. O ChatGPT, ele responde melhor que o Google. Mas essa estrutura de GEMs do Google tá melhor que a do ChatGPT. Tá bem melhor que a do ChatGPT, mas é para uso privado. Fala sério, merece um joinha esse vídeo aqui, não merece não? Senta o dedo nesse like, faz um comentário, isso ajuda pra caramba, ajuda a engajar o material. E se você curte esse tipo de conteúdo, inteligência artificial, inovação, empreendedorismo, tecnologia, esse é o canal certo. Inscreva-se, ativa o sininho para ficar atento aos próximos vídeos e até a próxima.